achará. O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças a Deus, mais um dia com vocês para desfrutar desse programa Mães Amorosas, que no início a gente desfruta de provérbios e um texto que nos traz uma reflexão sobre o provérbio. Depois tem devocional e a leitura bíblica. Tem também a porção Kids, tem também para as crianças. Então, hoje, 22 de novembro, vamos ver o que o provérbio quer dizer? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28 e 29. Temos como título: Dê ouvidos à palavra de Deus e a sua oração será ouvida. Agora o texto. Por amor a José, os filhos de Israel foram instalados no Egito, na terra de Gósen, por ordem de Faraó. Passados muitos dias, levantou-se novo rei que não conhecia a José. Na bonança, o povo se esqueceu de Deus. Quando, porém, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, clamaram ao Senhor e Deus atentou para a sua condição. Infelizmente, a maioria dos homens busca a Deus somente quando está em apuros. Quando Jesus fez a multiplicação de pães, os homens queriam arrebatá-lo para o proclamarem rei. No dia seguinte, a multidão partiu para Cafarnaum à sua procura. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fastardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João capítulo 6, versículo 24 e 27. Não seja você aquele que só ora ao Senhor quando tem algum problema sério de saúde ou quando estiver em desespero. Antes, ame-o e ame a sua palavra. Senhor Jesus, antes de tudo, oração, antes de tudo, invocar o nome do Senhor, que Ele nos ouve. Amém? Agora vamos nos despedir até amanhã, domingo, se Deus quiser, e logo após o alimento diário, nosso devocional. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãos? Hoje irei ler o alimento diário do sábado da semana 1 e o ler com oração é: Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó 42, 4. O título da mensagem é Os perigos do lado bom da alma. Jó 1. A árvore do conhecimento é a árvore da morte, mas nela há tanto o bem como o mal, ou seja, ambos provêm da mesma raiz. O lado do mal é visível e é repulsivo. Romanos 1, 29 a 31. Mas o lado do bem pode enganar-nos. O caso de Jó ilustra bem esse aspecto. Jó é o exemplo típico de um homem religioso, temente a Deus, que praticava o bem. Contudo, ele não percebia que esse bem que ele praticava estava ligado ao lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao lermos o livro de Jó,
temos a impressão de que ele era um homem extraordinário. Possuía muitos bens, era íntegro e agia sempre corretamente. No lugar onde Deus se reunia com os anjos, Satanás apareceu também. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de redor, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás, então, destruiu todos os bens de Jó e fez morrer seus filhos. Nada restou. Qual foi a atitude de Jó diante disso? Ele conservou sua integridade. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:20-22. Jó ainda permaneceu temente a Deus, mesmo após perder tudo. Entretanto, Deus depois permitiu que Satanás o atacasse diretamente, ferindo sua carne com tumores malignos. Nesse momento, sua esposa disse. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ainda aqui se conservou bom e íntegro, temente a Deus, e não pecou. Entretanto, quando chegaram aos seus amigos, a situação começou a mudar. O verdadeiro teste para Jó foi ver a atitude dos seus 3 amigos, a princípio condoendo-se dele. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente codoer com ele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos e não o recebendo. Ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. No início havia um olhar de misericórdia, mas depois os amigos passaram a questionar e desconfiar que Jó havia cometido algum pecado ou praticado uma injustiça. Foi então que Jó começou a amaldiçoar a sua existência. Do 3º capítulo até o 31º, vemos as acusações de seus amigos e as justificativas de Jó
de que não havia cometido nada de errado. No capítulo 32, surge Eliú, que lembra que há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso, entendido e lhe dá vida. A partir daí, Jó começa a perceber que Deus queria mostrar-lhe algo e revelar-se a ele. O capítulo 29 descreve como um homem como Jó, íntegro e justo, temente a Deus, que se apartava do mal sem perceber, vivia do lado bom da árvore da morte, construindo para si toda uma estrutura de vida piedosa, obtendo o respeito e admiração de todos ao redor, desde os mais jovens aos mais idosos. Sua justiça e iniquidade eram louvadas, e todos desejavam ouvir suas palavras sábias e conselhos como líder. Para o bem de Jó, Deus permitiu que sua estrutura fosse derribada e seu ninho destruído, a fim de conduzi-lo à árvore da vida. O mesmo acontece conosco. O Senhor nos prova e muitas vezes não entendemos o motivo, pois pensamos estar fazendo bem. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-se, os moços se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Todos gostamos de ser elogiados e reconhecidos. O homem do bem busca essa aprovação, mas o Senhor deseja retirar-nos da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo se estivermos do lado do bem, e nos conduzir à árvore da vida. Jesus é o Senhor. Oi, crianças! Vamos fazer lição no sábado? Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Tenho vida e paz. Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Tenho vida, vida e paz. Tenho vida, vida e paz. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje, sábado, dia 22 de novembro de 2025. Que o Senhor possa ser conosco nesse final de semana aí, né? Muitas atividades aí na igreja, também na família, né? A gente aproveitar o tempo para falar de Jesus para nossos familiares, né? É isso aí, vamos falar do Senhor enquanto é tempo. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse dia, que o Senhor venha nos abençoar com a tua presença. Senhor, também dá-nos força e muita energia para nós prosseguirmos no nosso dia a dia. Nossa luta é diária. Hoje, último dia da semana, nós declaramos vitória, vencemos mais uma semana e dia após dia nós estamos prontos para lutar, porque o Senhor nos traz todo o vigor espiritual para nós vencermos as nossas lutas. Aleluia! Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa dar para nós muita luz também na nossa leitura de hoje, amém? Vamos abrir nossa Bíblia? Vamos lá, a minha já está aberta aqui. Hoje nós vamos ler o capítulo 44, do versículo 1 até o capítulo 45, versículo 8. Bem curta a nossa leitura. Vamos ter as nossas notas também. Então,
44 vai falar sobre o portão leste. Bem detalhado aqui, né? A exposição do templo, né? Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Acho importante já ler as notas aqui para você entender, tá certo? Então vamos lá. Nota 44:1 diz assim: depois de terminada a cerimônia de consagração do altar, o guia levou Ezequiel de volta ao portão exterior do santuário, aquela que dava para o lado leste. Em seguida, o Senhor informa ao profeta que o portão devia permanecer fechado, porque o Deus de Israel tinha entrado por ele, dando a ele um grau especial de santidade. Atualmente em Jerusalém, a porta oriental, conhecida como Porta Dourada, também está selada, certo? Como o Senhor entrou por esse portão, ele é visto como santificado, algo santo. Então, ninguém pode entrar ali. Só Deus pode passar ali, certo? Muito bem. Reformas no ministério do santuário, versículo 4. Depois, o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia toda a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra e o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção. Veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes na casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel. Porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Olha só. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no santuário, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo que tiver de ser feito nele. Deveres do sacerdote, versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok,
que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximaram de mim para me servirem. E estarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho, não deverão usar nada de feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão os cabelos ficar compridos, pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma mulher virgem da linhagem da casa de Israel, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis, os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, ou um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão. E toda a coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta de toda a espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Então, aqui nós vemos os deveres, né, dos sacerdotes e também os benefícios que eles tinham, né? Eles tinham as primeiras ofertas, né, 10% de toda a colheita era para o sacerdote e também direito à melhor comida, a melhor parte da oferta, parte da oferta, né? Eles poderiam comer também. Então, e tinha vários deveres também. E como deveres, eles teriam que estar santificados para servir o Senhor. Até mesmo o contato com um morto, mesmo que fosse da sua família, o contaminaria. Mas o Senhor permitiria que eles se contaminassem, ou seja, estivessem num velório do seu parente, mas mesmo assim eles estariam contaminados. Então ele teria que esperar 7 dias para depois começarem a servir, né? Porque o sacerdote não pode tocar em um morto. E também eles não poderiam usar qualquer vestimenta, elas teriam que ser de linho fino e não poderiam usar nada de lã, porque a lã, ela faz você transpirar, né? Então, o suor é algo tido como algo que contamine o serviço. Então, ele não poderia usar esse tipo de roupa.
E também deveria usar calções por baixo da roupa para que não transpirasse, né? Para que a roupa, as suas vestes, estivessem sempre limpas, né? Não suadas. Né? Eram vários deveres, né? Vários deveres, e o Senhor permitindo aqui que somente os zadoquistas entrassem no seu santuário. Tem uma nota aqui, acho que a gente até já leu em capítulos anteriores, que fala sobre Zadok. Ele era da linhagem levítica, né? Até Arão, ou seja, levítico, ele era um levita, era descendente de Eleazar, filho de Arão. Ele serviu como sacerdote no tempo de Davi, ao lado de Abiatar. Então, quando estava tendo aquelas guerras entre Davi e seu filho, né? Ele ficou do lado de Davi. Apoiou Salomão. E por esse motivo, garantiu para si, os seus descendentes, o privilégio de servir no templo de Jerusalém. Então, Zadok foi designado principal sacerdote no reinado de Salomão e, consequentemente, sobre o primeiro templo, porque ele apoiou o rei, o Senhor, honrando aí Zadok e a sua descendência. Já os levitas, eles se contaminaram, né? Eles violaram a aliança do Senhor quando, em dois lugares aqui, na nota 12 do capítulo 44, diz que a violação específica descrita nesse versículo, eles ministravam diante dos seus ídolos, ou seja, se contaminaram com ídolos, né? Nós temos a referência aqui em Êxodo, capítulo 32, quando eles adoraram o bezerro de ouro no deserto. Então, olha só, eles fizeram isso no deserto e o Senhor não esqueceu. O Senhor cobrou deles, eles não podiam entrar. Eles só poderiam servir fora do Santo dos Santos. Eles não poderiam entrar no templo. Então, eles poderiam cuidar eles poderiam ser guardas do templo, mas não serviriam diretamente ao Senhor. E outra passagem é no julgamento anunciado contra a casa de Eli nos dias de Samuel. Então, os levitas, eles mentiam, né? Naquela época de degradação, eles pegavam as ofertas e não ofereciam ao Senhor, e eles mesmos se alimentavam daquelas ofertas, né? Isso está documentado em 1 Samuel 2. O Senhor o viu e não esqueceu, então eles vão ser punidos por isso, e então a punição é não servir diretamente ao Senhor, mas poderiam ser guardas do templo, porque o Senhor tem uma promessa aí para Levi, né, para toda a casa de Levi, que eles serviriam ao Senhor. Então, ele limita aqui o serviço deles, né, que seja feito fora do templo. Mas ainda lhe dá uma posição, né, dentro do seu serviço. E podem servir como guardas. Vamos para o capítulo 45. Vamos ler só até o versículo 8, né, porque é assim que está no roteiro de hoje, né? A porção da terra separada para Deus, capítulo 45, versículo 1. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor. Uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250 metros, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir. Para servir o Senhor, ele servirá de lugar para suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão a propriedade
de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento ao lado da porção santa para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Versículo 7. A porção do príncipe de Israel. O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa. O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Então, nossa leitura vai só até aqui. Agora, vamos ler algumas notas, né? A nota 45:1. Nós vemos que em Ezequiel as divisões da terra em porções são alinhadas de acordo com essa orientação aí. Leste, oeste do templo. E isso diferia das divisões após a conquista no tempo de Josué. Essas divisões não seguem um padrão. A divisão da terra em porções é esboçada com maiores detalhes. Agora, vou passar umas referências. Capítulo 47 de Ezequiel, versículos 13 ao capítulo 48, versículo 35. Nota 10. A lei advertia contra enganar o próximo com falsos pesos e medidas incorretas. A santidade no templo também requeria medidas justas e padronizadas. Você vê que o Senhor cita que essa herança, que essa divisão de terra deveria ter as medidas certinhas, né? E ele cita quais são essas medidas. E os israelitas deveriam cumprir a risco. Então, nós vamos, mais uma vez, né? Nós vemos aqui medidas que devem ser feitas corretamente, né? Sem roubar nada, nem 1 centímetro. Tem que ser justo. Então, da maneira que o Senhor estabeleceu aqui, assim os israelitas deveriam seguir. Muito bem, amadas irmãs, nós ficamos por aqui. Amanhã, domingo, nós vamos continuar o capítulo 45. Vamos terminar o capítulo 45 e 46. Estamos já terminando Ezequiel. Fica com a gente. A irmã Lene está vindo com Salmos, Provérbios. E hoje vai começar o livro de 1 Pedro. Não perca. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para completar a leitura bíblica. A irmã Vera já leu e já compartilhou Ezequiel. E agora vamos para os Salmos, capítulo 119, a partir do versículo 17, que vai até o versículo 32. Vamos ler também Provérbios, capítulo 28, versículos 8 a 10. E começando hoje a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Então, vamos começar a ler com os provérbios que fala assim. 119. A excelência da lei divina. Sê generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos e os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos.
Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres para entendimento. Agora, os provérbios, que é o provérbio 28, versículos 8, 9 e 10. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Amém. Agora, a primeira carta de Pedro, que fala assim, no capítulo 1. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu,
lhes pregaram o evangelho, coisas essas que anjos desejaram contemplar. A santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Versículo 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus e lhe deu a glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Até amanhã com mais uma leitura. Se Deus quiser, domingo estaremos aqui de volta. Vou sempre cantar a promessa que Cristo já fez-me aqui. Perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti. E para que nunca me esqueça, jamais venha me distrair. Repete, Jesus, a promessa, minha graça, pois basta a ti. Sim, sempre, 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 vem meu Salvador repetir. Perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti. A graça me basta ao salvar-me, a mim. E dar-me o Espírito seu. A graça me basta em provas que duras me assaltam aqui. Resiste,